pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pintor Jacques Louis David. Mas antes de assistir o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você já assiste o canal há algum tempo, você sabe que a gente tem aqui também, na Planhar, uma campanha no Apoie-se. Através dessa campanha, a partir de apenas R$2 você consegue ajudar o canal a crescer e continuar produzindo conteúdo, ok? Jacques Louis David nasceu em 1748. Conta-se que ele era descendente de uma família burguesa que era tradicionalmente ligada ao comércio, porém seu pai acabou morrendo num duelo em 1757, um duelo de armas. E aí, com o falecimento de seu pai, ele acabou sendo criado por 2 tios. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 9 anos, mas graças a esse fato dele vindo de uma família burguesa, com condição social, financeira, ele acabou tendo uma estabilidade na sua vida. E isso fez com que, já desde novo, ele já tivesse aí uns ensinamentos básicos, tanto de leitura, escrita, e posteriormente ele começou a aprender um pouco de arquitetura com seus tios. Mas não foi aí o que ele quis seguir como carreira na vida dele. Ele acabou se interessando pela pintura e posteriormente ele acabou ingressando aí num ateliê. Ele acabou se ingressando no ateliê de Joseph-Marie Vienne. Antes disso, ele passou um período com François Boucher, que tinha um estilo de pintura mais puxado por rococó. Mas acabou que ele foi trabalhar com esse Joseph Vienne e aí que ele começou a entrar no mundo do neoclassicismo. Em 1766, David acaba por se ingressar na Academia Real de Pintura e Escultura. E quando ele entra nessa academia, ele acaba privilegiando as pinturas com temáticas históricas. Vocês vão ver quando eu mostrar algumas pinturas, que principalmente pinturas associadas a temáticas gregas. Então, vocês vão entender também que essa questão do neoclassicismo tem muito do resgate aos clássicos. É como se fosse uma espécie de renascimento. Só que tem bastantes diferenciações, principalmente ligada à forma de pintar. Mas tem em comum essa questão de trazer temáticas que glorificam aí o passado, como o romano, temáticas romanas, gregas. E não é à toa que chama neoclassicismo, o novo clássico. Ao final dos estudos nessa academia, era comum que os alunos concorressem ao Prêmio Roma. Porém, nessas tentativas de concorrer ao Prêmio Roma, ele não conseguiu de primeiro, foram cerca de 3 vezes. Isso levou ele a uma tristeza muito profunda, porque era algo que ele almejava muito concorrer, e ganhar esse prêmio. Porque ganhar esse prêmio garantiria ao pintor aí se tornar estudante no Palácio Mancini, que era uma sede em Roma. Então isso fazia com que você saísse ali da sua bolha na França, fosse para Roma, que é onde estavam os grandes clássicos, e para ele era primordial. Mas aí, após algumas tentativas, ele acaba conseguindo. E chegando em Roma, ele já se sente muito inspirado por alguns pintores, como Michelangelo, Rafael. Nessas tentativas, ele acabou sendo eliminado no concurso nas provas preliminares em 1770. E depois ele tentou de novo e não conseguiu, em 71, 72, 73, o que, como eu disse, agravou uma forte tristeza nele. Mas finalmente, em 74, ele acabou conseguindo e nessas tantas tentativas, ele acabou percebendo que esses insucessos estavam muito ligados à academia, à forma como eles lidavam com os artistas, porque eles, na visão do Jacques Louis David, eles queriam pintores obedientes e submissos, e não pintores talentosos e criativos. Então, esse prêmio Roma recompensava mais os pintores, na visão dele, no sentido de serem submissos ao estilo da academia, e nunca trazer uma espécie de inovação. Mas isso não impediu ele de tentar conseguir o prêmio, mas ele manteve essa crítica e essa instituição. Nesse mesmo ano de 1774, que é quando David finalmente conquista esse prêmio, o rei Luís XVI acaba assumindo o trono na França. E apesar dele não, como a gente vai ver posteriormente, ele não era muito ligado a essa questão da monarquia, vai se apegar muito aí aos ideais iluministas, sendo até amigo íntimo de Robespierre. O rei Luís XVI acaba tendo uma atenção muito grande à forma que o Jacques pintava, e isso faz com que ele seja contratado como uma espécie de pintor da corte, exercendo várias funções, não só para o próprio rei, mas para a corte em geral, aquela aristocracia. A intenção do Luís XVI de manter o Jacques Louis David ao seu lado era principalmente essa questão da consolidação de um imaginário
que fortalecesse a identidade nacional, no caso, a identidade da monarquia. Então, ter uma pintura ali, um grande pintor, era um aliado para ele poder trazer para a população, para a corte que estava ali, que tinha acesso a essas pinturas, o quanto era importante se ter um rei ali, o quanto o rei era divino. E uma pessoa que usou muito disso, a gente pode pensar no seu antecessor, aí o Rei Sol, né? O rei Luís XIV. Em 75, ele parte finalmente para Roma, ele começa a estudar ali em Bolonha, em Florença, e as primeiras temáticas que ele começa a tratar são as temáticas clássicas. E os seus primeiros trabalhos realizados foram os funerais de Patroclo e Heitor, que são indicativos dessa atração dele pelos temas clássicos, dos quais ele teve momentaneamente de se afastar para poder atender aí os desejos de seus primeiros clientes. Então, ele fica dividido em certos momentos entre o que ele quer realmente pintar e as suas encomendas. Davi tenta ingressar na Academia Real de Pintura. E por que isso era importante? Porque através disso ele tinha uma espécie de credenciamento. E isso faria com que ele fosse exposto no grande salão de Paris. E ser exposto atraía a visibilidade das pessoas que iam conhecer o seu nome, mas principalmente ia atrair a atenção dos nobres, de quem tinha o capital para poder financiar a sua obra, e principalmente dos grandes monarcas. E a partir daí é que ele fica tão conhecido que mesmo depois, quando Luís XVI é destronado, né, por causa da Revolução Francesa em 1789, ele acaba permanecendo aí também ao lado dos jacobinos na Revolução, mas também trabalhando para o próprio Napoleão I. Davi, então, apresenta aí as suas obras para poder tentar se ingressar na academia, porém elas são recusadas, porque, segundo os avaliadores, essas obras teriam sido realizadas fora da França. Então, não estaria ali de acordo com o que eles queriam dessa reafirmação da cultura e o ideário francês. Depois disso, ele acabou continuando aí a produzir quadros para finalmente ingressar na academia, não apenas como um agregado, que foi quando ele conseguiu, ele entrou como uma espécie de agregado, mas não como um pintor oficial, com todas as regalias, por assim dizer, que ele teria direito. Então, ele acaba indo aí em 1781, finalmente aprovado, e essa é a pintura que está aparecendo aí para vocês, Dê uma esmola a Belisário, que é a pintura aceita, e ele finalmente aí entra na academia como um pintor oficial. Essa admissão como agregado da academia abriu novas portas para ele, inclusive um casamento que foi muito bom socialmente para ele com a Marguerite Charlotte Pecot. E ele começou a receber a partir daí vários alunos e pagantes para o seu estúdio. Porém, esse casamento não acabou sendo muito duradouro. Quando Luís XVI foi destronado, teve uma espécie de votação entre eles, entre algumas pessoas, principalmente as pessoas que estavam ligadas à classe intelectual, as pessoas que estavam ali de alguma forma ajudando para destronar o rei. E ele fazia parte disso, como eu falei, ele acabou se filiando aí depois aos jacobinos. Então, o fato dele assinar e ir contra o rei, que era quem, de certa forma, pagava o seu salário, ele trabalhava para o rei, foi inadmissível para Margaret, que acabou aí pedindo o divórcio para ele. Eu não sei se o divórcio, naquela época, se chamava divórcio mesmo, mas nos artigos e as referências que eu vou deixar aqui embaixo, a palavra que os autores utilizaram foram mesmo divórcio. Mas a gente não pode pensar que era realmente nos termos que a gente tem hoje, às vezes apenas uma separação. A questão é que eles ficaram 2 anos separados, mas depois, quando o Jacques Louis é preso e perseguido, ele chegou a ficar 2 anos fora da França, preso, ficou um tempo exilado na Espanha. Ela acaba libertando ele, provavelmente pagando a sua fiança, e casa com ele novamente, e eles ficam juntos aí até o final da sua vida. Em 1787, Jacques Louis David levantou uma candidatura como cargo de diretor da Academia Francesa, porém, ele acabou sendo recusado. Isso se deu muito à questão de como seus quadros eram cheios de críticas políticas. Então, a gente pode pensar no Juramento dos Horácios, que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, que ele vai discutir questões antigas, né, da história do Juramento dos Horácios, mas que, se você for avaliar, está, de certa forma, criticando o governo, ou melhor, como a monarquia estava naquele momento, o que vinha depois. Então, tinha uma crítica ligada àquela ambientação. E como as pessoas que estavam ao redor dele não eram bobas, eles conseguiam entender essa crítica. A gente pode pensar numa pintura dele que tem uma crítica bem forte, a pintura de Paris e Helena. Naquela pintura, se a gente observar,
a gente vê ali a história, né, grega da guerra, né, porque, não sei se vocês sabem, para quem não conhece a história grega, houve ali uma competição entre a deusa Atena, a deusa Afrodite e a deusa Hera, que era esposa de Zeus. O mito varia muito, gente. Então, às vezes, vocês vão ver temáticas falando que elas estavam disputando para ver quem era mais bonita, outras vezes estavam disputando a questão de um pomo de ouro, varia um pouco. A questão que nos interessa nessa pintura é que a escolhida por Paris foi a Afrodite. E o prêmio que ele ofereceu para ela, porque cada um ofereceu alguma coisa, tipo a Atena ofereceu para ele sabedoria, o prêmio de Afrodite foi a mulher mais bonita de todas. E quem que era a mulher mais bonita? Helena. Então, ela leva a Helena para ele, porém, não leva, ele sequestra a Helena. Ela faz com que a Helena se apaixone por Paris. O problema é que ela estava casada com outra pessoa, que era o Menelau, que era o rei de Espartas. E, consequentemente, isso desencadeou aí a guerra de Troia. Quando Jacques Louis David foi retratar essa pintura, ele pega o exato momento, como vocês vão estar vendo aí, em que Paris e Helena estão juntos. E reparem para você ver o jeito descontraído dele, a forma como ele não está ligando muito para o que está acontecendo, ele só está interessado no seu prêmio. E essa crítica de Jacques Louis David, ele está querendo dizer o quê? Que quem encomendou, na verdade, foi um primo do rei, Luís XVI. Ele está dizendo o seguinte: olha para você ver uma pessoa, né, monarquia, deixa aí o povo na miséria, coloca aí os seus interesses pessoais acima dos interesses do povo. Então, ele estava criticando aí, até por essa questão dele ser aí um grande aliado à Revolução, foi um grande amigo de Marat, como vocês vão ver a pintura aí também. Então, nessa pintura a gente vai perceber essa crítica forte que ele tinha à monarquia, porque existe uma discussão de que ele era monarquista ou ele era revolucionário. Você estuda a vida dele mais profundamente, acesso à documentação, você percebe o quão forte ele era apoiador da Revolução. Principalmente se a gente pensa aí no quadro de Marat, como vocês estão vendo, que vai tratar da questão de querer dar a ele um ar de Jesus Cristo, né? Porque o Marat era um grande revolucionário político, jornalista, filósofo, amigo íntimo de Jacques Louis David, e ele acabou sendo assassinado na sua casa, dentro da banheira. E nesse ser assassinado, por ele ser uma pessoa que defendia a Revolução Popular, né, se libertar da monarquia, Jacques Louis David usou esse momento aí para poder eternizá-lo, santificá-lo diante do povo. É até interessante essa história, porque depois que o Marat morre, eles tentam fazer um velório público para ele. E como ele ficava muito dentro da água por causa da doença que ele tinha, da psoríase, que era uma psoríase mais avançada, ele tinha a pele extremamente machucada. E no momento do velório, conta-se que um dos braços dele estava tão deteriorado que eles arrumaram até um braço falso de outro cadáver para colocar nele. E aí, coisas que a gente descobre estudando. E aí diz que uma pessoa foi puxar o braço dele, né, porque ele foi santificado, né, a pintura dele e a história dele fez com que as pessoas considerassem ele uma espécie de santo. E no momento que alguém puxou o braço, aí o braço que tinha sido costurado acabou arrancando. Mas essa necessidade de maquiá-lo, de colocá-lo ao público para as pessoas verem, estava muito ligado com esse imaginário que o Jacques Louis David queria construir, né? Antes ele tinha aquela luta com o rei Luís XVI para trazer o quê? A imagem da monarquia, né? O grande rei. Depois, a imagem da revolução, os seus símbolos. Quem que é o símbolo da revolução nesse momento? O Marat, que foi morto, né? Tanto que vocês repararem nessa carta que ele está segurando quando ele está deitado, tem o nome aí da mulher que assassinou ele. Ele está assinando aí, dando autorização para ela, para que ela receba aí uma espécie de auxílio, ajuda. Porque o marido dos 5 filhos que ela tinha foi morto dentro dessa revolução. Então, ele está dizendo aí o que é o seguinte, olha para você ver, ele estava ajudando ela e mesmo assim ela apunhalou ele pelas costas, por assim dizer. E depois disso, ele acaba ajudando também o próprio Napoleão Bonaparte para poder também trazer à sociedade essa imagem de um grande soberano, alguém que está disposto a fazer tudo pela França. O mais interessante dessa questão da filiação dele aos revolucionários, dele se considerar um revolucionário,
é que no momento em que começou essa movimentação política, essas revoltas populares que foram fomentadas por várias questões, principalmente a questão da falta de pão para a população, porque o pão é a principal alimentação dos franceses, mas foram várias coisas. A gente não pode pensar que uma única coisa é a explicação de uma mudança tão drástica quanto foi a Revolução Francesa, que inspirou tantas revoluções depois dela. Mas a questão é que no momento que começou essa movimentação, o Luís XVI mandou Jacques Louis David para a Espanha para ele ficar longe daquelas perturbações. Mas mal sabia ele que, na verdade, ele queria era que aquilo acontecesse mesmo e que ele fosse deposto. Em 1789, finalmente eclode aí a Revolução Francesa, e isso mudou tudo drasticamente, gente. Além de ele utilizar sua arte como uma propaganda política, ele iniciou uma ativa carreira política, como eu falei, se candidatou até cargos públicos. Ele apoiou então Robespierre, o Clube Jacobino, que era considerado uma espécie de extrema esquerda, e se elegeu como deputado para a Convenção Nacional em 1792, chegando até a ser presidente em 1794. Dizem até que ele ajudou aí alguns artistas que foram condenados pela ira da insurreição e ajudou a libertar alguns deles. Porém, em agosto desse mesmo ano, o próprio Davi foi detido, preso, e teve que ficar aí 6 meses preso, né? Como eu falei, foi libertado depois da sua esposa, que acabou casando com ele novamente. E depois disso, ele acabou indo para sua fazenda, que ele comprou aos arredores de Paris, e até 1799 ele se manteve aí preso aí dentro desse auto-isolamento, até para ele não ser preso dentro de uma cadeia. Até que em 1799 acontece o golpe de Napoleão e ele finalmente aí ele volta para a França ali na central, onde está mais efervescente, em Paris, e começa a trabalhar para Napoleão dentro daquela questão que eu falei de reafirmação mesmo da imagem de um grande líder, tanto que ele faz o quê para ele? Uma pintura equestre em cima de um cavalo, porque se o cara consegue dominar um cavalo, é porque ele consegue dominar aí uma nação. Então, por isso que sempre vocês vão ver grandes líderes dentro de temáticas equestres, dentro de temáticas que envolvem o cavalo. Napoleão e Jacques Louis David, pessoal, eles acabaram escavando o passado político da antiguidade. Napoleão, principalmente, ele tentou reativar várias de suas figuras e passou, com a ajuda da sua máquina de propaganda, né, governamental, a consolidar uma imagem de homem público. E essas referências foram tomadas de um determinado passado histórico que tem implicações políticas e que foram fartamente utilizados por ele, não sendo, contudo, né, como a gente já percebeu, algo inovador, posto que já estava sendo utilizado aí por Luís XIV. Até porque desde Luís XIV, eu acho que foi aí um dos principais reis que começou com essa propaganda, essa autopromoção de si mesmo, para aí ajudar na manutenção do seu trono. Então, desde ele a gente já vinha essa questão da propaganda política. Até o próprio Gombrich, gente, o historiador da arte, chegou a dizer em relação a essa questão dos revolucionários. Ele diz o seguinte: os revolucionários franceses gostavam de se considerar gregos e romanos renascidos, e a sua pintura, não menos que a arquitetura, refletia seu gosto pelo que era designado como grandeza romana, essa questão que eu falei com vocês de se embasar aí nos clássicos. Davi, ele se importava muito com a questão de trazer inspiração para as pessoas, principalmente se essa inspiração despertasse o patriotismo, né? Um amor pelo seu país, um amor pela causa que se buscava. Então, vez ou outra era uma causa voltada para a monarquia, outra uma causa revolucionária, uma outra uma causa napoleônica. Então, ele queria trazer uma espécie de inspiração à causa pela qual ele pintava. E ele chegou a escrever sobre isso. O verdadeiro patriota deve aproveitar qualquer oportunidade para esclarecer os cidadãos de sua comunidade, bem como mostrar-lhes constantemente a sublime face do heroísmo e da virtude. Eu terei cumprido meu dever se um dia, diante da tela, um velho pai, cercado por sua grande família, pronunciar as frases a seguir. Crianças, venham e vejam o primeiro de seus representantes a morrer pela sua liberdade. Vejam como a sua face contém expressão de paz, para que, quando vocês próprios morrerem pela pátria, possam ter plena consciência do significado de tal ato. Vocês estão vendo a espada sustentada sobre a sua cabeça por um único fio? Isso mesmo, crianças. Ela mostra quanta coragem foi necessária para que Michel Lepeletier e seus nobres companheiros desbaratassem o maldoso tirano que nos oprime há tanto tempo. Se eles dessem um único passo errado, aquele fio se quebraria e eles seriam mortos.
Vocês estão vendo a ferida profunda? Vocês estão chorando e desviando o seu rosto para o lado, crianças. Então olhem apenas para a coroa. É a coroa da mortalidade. A nação pode conferir-lhe a qualquer uma de suas crianças que faça por merecê-lo. Aqui a gente vê o quanto ele era apegado à questão, à luta, à revolução. Não importa o que isso custasse, mesmo que seja, mesmo que fosse aí a morte dos seus próprios filhos. Ele chegou até a pintar essa questão da morte dos seus filhos em prol da pátria, que é essa pintura que está aparecendo aí para vocês. Essa pintura aí que é Brutus, Ele é o primeiro cônsul. Quando ele está de volta à sua casa, ele descobre que seus 2 filhos haviam se unido e conspirado contra a liberdade romana. Então ele arma aí para que seus filhos sejam mortos. Ou seja, ele coloca aí à frente de seus desejos pessoais a liberdade da sua nação, a liberdade de Roma. Coisa que outrora o próprio Jacques Louis David criticou aí o primo de Luís XVI por colocar os seus interesses acima do interesse da nação, como a gente pode pensar com aquela pintura que ele fez ali de Paris e Helena. Posteriormente, Davi ficou sendo conhecido como um dos maiores pintores de todos os tempos. Ele chegou a inspirar o próprio pintor Ingres, e assim como muitos outros. E alguns autores, posteriormente, quando foram analisar, chegou a dizer, como o próprio Arnold Hauser, constituiu um dos maiores êxitos registrados na história da arte. E Friedlander chegou a dizer o seguinte, em 1982, o verdadeiro pintor da Nova França. E Frank Castell chegou a acrescentar também que Jacques Louis David era o herói de uma arte nova. Em 1824, conta-se que ele foi atropelado por uma espécie de tilbury, que era uma espécie de carroça que era controlada por 2 pessoas e um animal. Isso lhe causou ferimentos, até em 1825 ele acabou falecendo de AVC. Outros sites não comentam, ou outras bibliografias que eu vi, não comentam se foi exatamente isso que derrocou sua morte. Outros apenas comentam que foi a causa de um acidente vascular cerebral. Gente, eu achei muita informação sobre o Davi, então vou deixar algumas referências aqui. Às vezes, vocês podem ver que eu cito ou coloco a citação de alguma coisa no texto que eu não coloco a referência embaixo. É porque muita coisa eu já li e acaba linkando com outros livros que não necessariamente tem a ver com a temática, mas que eu acho necessário colocar. Então, às vezes eu não ponho na referência, porque às vezes eu estou colocando aqui, por exemplo, uma citação do Hauser. O Hauser é um livro enorme que fala sobre a história social da arte. Então, se a pessoa vai pesquisar, ela vai lá pegar o livro do Hauser, mas não necessariamente tem a ver com o tema do Jacques Louis David. Então, eu tento colocar só a referência específica. Mas se vocês quiserem essa outra referência que eu citei, vocês comentem aqui embaixo, que aí eu comento e respondo vocês, ok? Um dos livros que eu utilizei, que eu tinha aqui na minha casa, é esse aqui, do Jean Starobsky, que é Os Emblemas da Razão. Cada capítulo ele trata de uma coisa, mas ele tem um específico que chama O Juramento de Davi, em que ele vai tratar da temática do juramento e vai pegar várias pinturas de Davi que ele acha que tem a ver com essa temática do juramento, inclusive a imagem, que é até a imagem que está aqui na capa, que é o juramento dos Horácios. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação assim que eu posto o vídeo. Não tem um dia exato de eu postar, então pode ser que a qualquer momento eu solte um vídeo novo aqui. Você quer que eu analise alguma pintura do Jacques Louis David? Deixa aqui embaixo nos comentários qual que vocês querem, ok? Não se esqueçam de participar da minha campanha no Apoie-se, porque com a sua ajuda a gente se mantém o canal ativo aqui e produzindo conteúdo para vocês, ok? Estou no Twitter, Instagram, Facebook, então se vocês quiserem conversar comigo, saber de algumas novidades desse mundo a planhar, é só ir para lá e me seguir, ok? Beijo e até a próxima!